Graças a Deus. Sempre é preciso entender todas as situações do qual cada um encontra-se. Para se entender a doença, precisa entender-se o doente. Se não houver entendimento do doente, a doença se multiplica. E se multiplicando, afeta todos os órgãos. Mas para que todas as coisas sejam resolvidas, é preciso que o cuidador entenda o doente e entenda a doença. Se o cuidador também não entender do doente e da doença, pouco ele contribui para a recuperação. E para que o cuidador obtenha algum resultado bom, é preciso que aquele que conhece a cura, o médico, o curador, o orientador, entenda a doença, o doente e o cuidador. Cada um precisa de uma orientação específica para eliminar a doença que está no doente. Tratar o doente pela cabeça. Se não cuidar do doente pela cabeça, a cabeça são os seus pensamentos, a sua ideologia, a sua forma de enxergar a vida. Ele não consegue lutar contra a doença. Só vence a doença aquele que quer viver e aquele que tem algo por que viver. A doença expande-se pela a não vontade de viver, pela dificuldade que se tem de resolver os problemas de dia a dia. Causa estes que impede o cuidador de transmitir todos os conhecimentos através da orientação que se passa pelo curador para se dar boa assistência. Existem 4 casos, então: doença, doente, cuidador, curador. É preciso trabalhar em perfeita sintonia para que aquele que sofre a doença comece a ter força para lutar contra o seu mal e nunca achar que o seu mal é provocado por outros, porque as reações que o corpo tem são independentes. As reações físicas de dor, de doença ou de mal-estar são oriundas das contrações que o próprio corpo tem. São vibrações absorvidas por ele mesmo. Então a doença, ele é criado pelo doente em função de tudo o que ele pensa da vida e faz da vida. O corpo é um mecanismo de transmissão da energia que o espírito possui durante a sua passagem pelo plano material. Então a cabeça que conduz esse corpo precisa ser alimentado por alguém preparado com mais ânimo, mais vontade, alguém preparado para dar os medicamentos nos horários corretos, nos dias corretos, nas formulações corretas. Independente, às vezes, até do próprio conhecimento que ele tem, mas conhecimento que a médico curador tem e que transmite ao cuidador para que ele consiga transmitir ao doente para vencer a doença. Às vezes parece um pouco confuso, mas os males que são absorvidos por nós são criados por nós.
Mesmo que nós achamos que estamos 100% certos nos nossos pontos de vista, devido ao grau de ignorância que se tem sobre a vida diante do universo. O impacto que as nossas vibrações absorvem diante das reações que nós transmitimos aos outros. O corpo é muito sensível e aquilo que ele transmite provoca alterações físicas. O que na nossa mente, pelo sensor de defesa, nós pensamos que são os outros que estão emanando essas vibrações ruins para nós, quando na verdade somos nós que produzimos essas reações devido às falta de cuidados com os nossos pensamentos, sentimentos, diante das circunstâncias vividas por nós. Todos os corpos nascem para serem saudáveis, mas quando acopla-se ao espírito a forma personalística que o espírito tem, às vezes, formas difíceis, mentes difíceis, sentimentos difíceis, que provocam uma retração, contração, o que vai impactando na dificuldade dos órgãos em funcionar. Os órgãos precisam, para funcionar, estar em harmonia com a vida. Não forçar sorrir constantemente, forçar sorrir para forçar os órgãos a se desintoxicar. Mas observar que a forma de vida escolhida, para a sobrevivência, é que vai impactando nas reações físicas do corpo, dos órgãos. Cuidar da doença sem cuidar do doente. E sem orientar o cuidador, dificilmente impacto positivo alcança nas condutas ou nas formas que aquelas que estão adoentados, que precisam entender que sozinhos eles não conseguem recuperar-se. A doença aumenta no doente devido ao seu próprio habitat, ao seu próprio entendimento e as suas dificuldades de aceitar as mudanças que se precisa fazer para curar os males que tem. Corpo é assim, fonte magnética, atração, repulsão. Só que a mente, por desconhecer esses fenômenos, sempre faz tudo isso pensando em sua defesa. No seu defesa, ele ataca. No que ele ataca, ele contrai as vibrações do ataque. Com isso, os órgãos são os escudos. Esses órgãos são enfraquecidos. E enfraquecendo-se a cada dia, vão ficando doentes. Às vezes parece ser difícil entender. Mas uma analogia simples, para você ficar curada, é preciso curar a cabeça. É preciso você se colocar num estágio, não como defensor, mas uma análise crítica sobre si mesmo e promover mudanças em favor da sua forma de viver. Senão a sua forma de viver vai continuar contraindo doenças na sua vida. A forma de viver é que cria as doenças na vida. Então é preciso refletir sobre o seu ponto de vista, de como você enxerga as pessoas, de como você enxergar os seres humanos que cercam você, para não causar mais conflitos. Quando o seu corpo aparece dor, é porque há resistências em você. Você contrai. Dor é contração. Toda dor gera contração. Contração.
contrai músculos, nervos, contrai suas moléculas que formam o corrente sanguíneo. Com isso, toda a contração aumenta a temperatura, aumenta a pressão, comprime, contrai, pode causar explosões. São núcleos de células comprimidos que geram explosões. O que são explosões? Liberação de energias. E quando isso ocorre nos órgãos, promovem as doenças, os impactos negativos dessas contrações nervosas dentro do seu estágio de tempo, ao longo de sua vida ou instantâneo. Toda pessoa nervosa é uma pessoa contraído. Todo contraído pensa muito, fala pouco, sofre bastante. Gera-se casos de obsessão, perturbação, irritação, briga, guerra. Por isso é importante conversar, é importante falar, é importante cantar, é importante interagir. Todo animal acuado torna-se violento, perigoso. Todo ser humano acuado pela vida ou pelo seu sistema de vida torna-se um ser humano perigoso, agressivo. Quando o Espírito orienta as mudanças que precisam fazer e que às vezes vocês não dão importância, quando fala da música, dos flores, do cor, de alegria, acham que isso não tem importância? O corpo continuar contraindo-se. Promover a alegria é cuidar do doente para acabar com a doença. E o doente não cuida da doença. O cuidador cuida do doente. O doente não consegue cuidar-se. Então é preciso cuidador. Mas cuidador precisa ser orientado. Cuidador precisa de orientação. Aquele que obediente muda a vida. Muda a vida, saudável fica. Obrigado.